Shalom, paz, prosperidade, saúde, segurança e ser completo. É isso que eu estou desejando para você. Esta manhã, tarde ou noite, a qualquer hora que você esteja assistindo esta programação, que Deus te abençoe, que Deus te ajude. O meu desejo é que você alcance todas estas coisas. Bom, hoje nós vamos falar sobre confessar os seus erros, confessar os seus pecados. A grandeza de um homem consiste em admitir os seus erros. E isto está ligado a ele alcançar a misericórdia de Deus. Nós vamos refletir hoje em três textos da Bíblia, trechos da Bíblia como Salmo 32, versículo do 3 ao 6, Jó 31, versículo 33 e 34 e Provérbios 28, 13. Nós vamos aqui passo a passo entender essas escrituras que falam de confissão, confessar o seu pecado. No Velho Testamento. Depois nós faremos outro vídeo usando os textos do Novo Testamento quando fala em confessar pecado. É uma grandeza muito grande no ser humano quando ele confessa os seus erros. Ele passa a ter uma visão mais elevada de si mesmo. É um ato de separação. Você consegue humilhar o seu ego e chegar mais próximo de Deus. É um processo pelo qual é um ato de submissão a Deus e humilhação do próprio ego. Bom, nós temos vivenciado e visto os noticiários, e aí homens têm falhado e fracassado. A questão não está no homem falhar e fracassar. A questão está no cinismo do homem em ter a cara de pau e a coragem de ainda falar em trono branco diante de tantas acusações de abusos sexuais. Como eu já falei nos vídeos anteriores, eu tenho frisado e mostrado que é uma tristeza você ter uma filha e esta sua filha tomar um conselho, receber um conselho de um pastor, pensando que aquilo é um anjo, mas está frente a frente com um demônio. Um demônio que pode aproveitar da fragilidade, do seu momento de fragilidade para te seduzir. É como eu disse, no sertão da Paraíba, casos como este, isto as pessoas resolveriam na bala. Eu não estou fazendo apologia a isto, mas resolveria estas coisas na bala. Por quê? Você ir a um escritório pensando que está conversando com um anjo e lá você vai se encontrar com um demônio que pode arruinar a tua vida para sempre. Pode levar-te a uma condição psicológica tão horrível de você pensar até em suicídio. Mas vamos lá. A grandeza está em confessar. Se este ancião tivesse a humildade e a grandeza de confessar que errou, que falhou e clamar a misericórdia de Deus, ele passaria a ter uma visão mais nobre de si mesmo. Eu mesmo olharia para este homem com uma visão mais nobre. Eu olharia para este homem com uma visão melhor, porque ele foi capaz de confessar os seus erros. Ele foi capaz de fazer o melhor hoje, apesar das falhas de ontem. É nesta atitude que nós devemos andar. Quero fazer o melhor hoje, apesar dos erros do passado que cometi, mas quero fazer o melhor hoje. Então, como eu disse na introdução, a grandeza e a coragem de admitir erros faz com que o homem sinta a misericórdia de Deus e passe a ter uma visão mais nobre de si mesmo. Uma confissão sincera libera e redime o homem do seu estado atual. É um processo de crescimento espiritual. É um ato de submissão e humilhação do próprio ego. Abandonar o pecado pelo arrependimento e resolver não repeti-lo, este ato, é algo primordial e tremendo.
e se configura em um ato de separação. Então veja só, assim como a misericórdia de Deus, a misericórdia é o atributo mais essencial de Deus, a atitude mais primordial de um homem aqui na terra é confessar os seus erros. Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga Caixa d'Água, apresenta o programa Pedra Angular. Então vamos lá, vamos entender passo a passo. Primeiro eu quero falar sobre Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e as deixa alcançará a misericórdia. Veja só, a misericórdia está ligada a confessar e deixar o pecado. Mas encobrir as suas transgressões, ter a cara de pau de falar em trono branco, diante de tantas acusações, ter a cara de pau de falar em trono branco, é muito cinismo. E isto causará mais revolta nas pessoas. Eu sei que haverão aqueles chaleiras puxa-saco, esse jagunço, que sem dúvida vão dizer assim: roupa suja se lava em casa. Esta frase é tremenda. Roupa suja se lava em casa. Agora, esconder a roupa suja em casa, isto vai ficar podre. Vai apodrecer mais ainda. E o que eles estão fazendo em troca de migalhas é guardando a roupa suja em casa, e isto só tende mais a apodrecer, a criar bicho. Só tende a isto. Porque não tem a grandeza de admitir os seus erros, confessar publicamente. Ah, Gutenberg, você está expondo o homem publicamente demais. Ora, se não quer que seus erros se tornem público, não pratique. Pastor é um homem público. Se os seus benefícios se tornam público, as suas falhas também têm que se tornar públicas. Ou vão jogar a sujeira para debaixo do tapete, ou vão esconder a roupa suja em casa. Os atos libertinosos, esses atos horríveis, monstruosos, não podem ser mostrados porque roupa suja se lava em casa. Mas os benefícios, é Anjo do Brasil, é isso aqui, é isso e aquilo, tem que ser mostrado. Por favor, você está sendo hipócrita. Não seja hipócrita. Ora, se você quiser me bloquear, fique à vontade para fazer isto. Eu não serei hipócrita e eu não viverei nesta terra para te enganar. Falarei a verdade para você. Eu não estou ganhando nada com isso, não. Eu não estou ganhando nada para fazer vídeo. Não, eu faço por amor e dedicação, porque eu quero ver uma alma libertada destes sistemas nicolaítas que estão aí aprisionando as pessoas, desses atos monstruosos que estão aí e ainda tem coragem de falar em trono branco. Então, quer dizer que a sujeira a gente esconde. Os atos bons a gente mostra. Por exemplo, começou a mensagem no Brasil, é Anjo do Brasil, fez muitas coisas pela mensagem. Ah, isso aí a gente mostra. Isso aí a gente mostra. Deus não olha a condição do homem do passado. O passado do homem, não. Por mais que ele tenha feito grandes coisas, Deus olha o presente. O tempo de Deus é o presente. Esse é o tempo que nós devemos viver. Viver o presente. O futuro depende do seu presente. Depende da condição que você está hoje. Se você morrer como pecador, o seu futuro, o que resta para você é o inferno. Se você morrer como um homem liberto, livre, lavado e remido pelo sangue de Cristo, o seu destino será a sexta dimensão, o lugar dos salvos. O tempo de Deus é o presente. Deus não olha passado. Então, temos que varrer a sujeira, esconder a roupa suja em casa e mostrar. Anjo do Brasil, Deus não levanta um homem para abusar de mulheres. Anjo do Brasil, não se esqueça de uma coisa, Lúcifer também é anjo do Brasil.
Porque a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. E o Brasil faz parte do mundo. Então o Brasil é dominado também por Lúcifer, uma vez que o profeta William Branham nos ensinou que este lugar que estamos vivendo é o Éden satânico. Este mundo é o Éden satânico. Adão, através da queda, nos empurrou para o Éden satânico. Mas o último Adão vem para me tirar desse Éden satânico e me levar de volta ao Éden restaurado. Eu vivo nesta esperança. Nesta esperança de um dia voltar para o Éden restaurado. Então veja só, eu quero deixar aqui, Provérbios 28:13 diz: para poder você alcançar misericórdia, você precisa confessar as vossas transgressões. Se você não confessa as vossas transgressões, você não alcança misericórdia. E olha que misericórdia quer dizer o quê? Misericórdia vem de duas palavras, miseris e cardio. Quer dizer, miseris quer dizer miserável e cardio, coração. É o coração voltado ao miserável. Eu vi minha condição miserável de pecador, de falho, e confessei a Deus esta condição miserável e eu alcancei esta misericórdia. Deus se voltou para este miserável pecador. Veja só, Davi disse, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Observe, os pecados de Davi foram notórios, se tornaram públicos, bem como a sua confissão também se tornou pública e ficou para nós no Salmo 51. Deus não escondeu os pecados de Davi. Não, essas coisas Deus deixa acontecer para que sacuda os eleitos destes sistemas que aprisiona os eleitos. Agora não me falar desse outro aí que apareceu, o César Augusto, apareceu e falando e agora se achando o sertão, quando também isso aí é outro caído também, que deu profecias falsas contra o coronavírus. Faremos outro vídeo relacionado a isso, mas vamos em frente aqui. Os pecados de Davi foram notórios. A sua confissão também foi notória. Deus não leva em conta os pecados da ignorância. No Novo Testamento você não vê falar de uma falha de Davi. Por quê? Porque ele confessou a Deus e alcançou misericórdia. Ele clamou. Segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Este ancião que está aí, ele conhece as transgressões dele. Ele pode se esconder diante dos homens, mas de Deus ele não se esconde. Ele conhece as transgressões e sabe que a coisa está ficando feia. O salmista no Salmo 32 disse, enquanto calei-me, enfraqueceram os meus ossos. E o meu feitio se tornou como sequidão de estio. Nós vamos ler isso aqui, nós vamos explanar isso aqui claramente para a gente entender. Observe, enquanto calei-me, enquanto não confessei, os meus ossos começaram a secar. Davi disse, o meu pecado está sempre diante de mim. A lembrança do que ele fez. Contra ti pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Ou seja, Davi disse assim, tudo que tu fizeres, se tu me condenares, tu serás puro. Eu te considero como puro. Veja, José do Egito evitou de pecar com a mulher de Potifar porque ele olhou para Deus. Ele disse, pecaria eu contra Deus? Observe para quem José olhou. Ele poderia fazer aquele ato escondido e o Potifar não saberia, mas ele estava olhando para Deus. De Deus ninguém se esconde. E este que está aí
não vai se esconder de Deus. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Bom, deixa eu terminar minha reflexão aqui, que eu tive um problema de armazenamento. Mas vamos seguir em frente. O profeta William Branham, ele disse assim para nós: se pecou, fez coisa errada, entre sobre o sangue e confesse os seus pecados. Observe. Então, se pecou, fez coisa errada, existe solução? Sim. Existe. Agora, se o cinismo permanecer, aí você está em maus lençóis. Observe, foi um pecado público que mexeu com pessoas, tem que confessar publicamente. Tem que ter a coragem de ser homem de verdade e confessar os seus erros, as suas culpas. Vamos lá. Salmo 32, vocês acompanharam na tela, o salmista confessando o seu erro. Então, quando ele confessa, a coisa muda. Ele começa o Salmo 32 dizendo assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. É mais do que feliz o homem que tem seu pecado perdoado e sua transgressão coberta, ou melhor, sua transgressão perdoada, os seus erros perdoados e seu pecado coberto, ou seja, para que ninguém veja. Deus, quando no Velho Testamento fala em cobrir pecado, o Novo Testamento fala em apagar os pecados. Então aqui Davi está dizendo, olha, o salmista está dizendo aqui, o pecado coberto. Quando eu cubro algo, você não consegue ver. Sobre o sangue de touros, de bode, de carneiros, o pecado era coberto. Hoje é mais maravilhoso ainda, porque o sangue de Cristo apaga todos os pecados. Uma coisa é eu escrever no quadro a palavra pecado e cobrir aquela palavra com um pano. Outra coisa é eu chegar e apagar aquela palavra. Deus apaga pecados. Ele não se lembra mais. Mas você tem que ser suficiente, ter a grandeza de admitir os seus erros e confessar os seus erros. Aí ele vai no versículo 2 e diz assim: bem-aventurado o homem que o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Bem-aventurado, mais do que feliz, o homem em que? O homem a quem o Senhor não imputa. Você sabe o que é isto? Imputar. É creditar. Eu não quero que Deus credite em mim, na minha conta, pecado. Eu não quero. Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado como justiça. O que Deus imputou para Abraão? O que Deus creditou para Abraão? Justiça. O que Abraão creditou para Deus? As suas falhas, os seus erros. Então, esta palavra imputar é creditar na conta, ou seja, eu vou creditar as minhas falhas para Deus e Deus vai creditar a sua justiça para mim. Isto é maravilhoso. Este homem se torna bem-aventurado. Um homem qual o Espírito não há engano. Agora, se o cinismo prevalecer, mexer com famílias, destruir vidas e ainda falar em trono branco, e ainda ter a cara de pau de falar em trono branco, e os covardes, e os patifes, eu vou chamar disto,
ter a coragem de ainda defender isto. Gente, ele sabe lá dentro dele que a coisa está séria. Mas vamos em frente. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Opa, quando guardei silêncio, não confessei, os meus ossos envelheceram pelo meu bramido todo dia. Olha, a coisa estava pesada. Um homem que erra, que falha, que mexe com outras pessoas, que destrói vidas, e ele não é capaz de confessar. Observe o que acontece com ele. Os meus ossos envelheceram. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Eu estou deprimido. Eu estou desnutrido, eu estou seco, eu estou sem água. Você sabe lá dentro que se não confessar, sabe que Deus está cobrando, a mão de Deus está pesando e você sabe que está seco. Que a cada dia a coisa pesa e os ossos vão envelhecendo. Ele diz, enquanto eu guardei silêncio, a mão de Deus pesava sobre mim. Um verdadeiro cristão, tocado pelo Espírito Santo, ele se sente incomodado quando ele erra, quando ele falha e ele quer acertar. Vamos lá. Agora, o principal, versículo 5, Salmo 32, versículo 5. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri, não escondi. Roupa suja se lava em casa, não se guarda em casa para virar tapuru, para ficar podre. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Que coisa tremenda! Olha, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. O meu pecado pode ser mal como for, mas Deus perdoa. Mas tenho que ter a coragem de admitir meus erros. E se pratiquei erros públicos, se os meus erros foi com pessoas, pastor é um homem público, seus erros têm que ser trazidos ao público, para que outros tenham coragem de confessar também os seus erros que estão guardando. Vamos lá? Vou concluir aqui. Jó. Eu vou concluir aqui com Jó 31, versículo 33 e 34. Se, como Adão, encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, porque eu temia a grande multidão, e o desprezo das famílias me apavorava, e eu me calei e não saí da porta. Por que ele fez isso? Ele disse, olha só, por que ele diz isso para nós? Porque eu tinha medo da grande multidão e do desprezo das famílias. E o desprezo das famílias me apavorava. Eu me calei e não saí da porta. Muitos não confessarão. Por quê? Porque tem medo do desprezo. Tem medo do que as pessoas vão dizer. Mas de que adianta ficar com isto escondido quando isto vai te levar para o inferno? É melhor eu ser desprezado aqui, ser rejeitado aqui e ir para o céu do que ser aplaudido aqui e ir para o inferno. Por isso que Jesus disse, se teu olho esquerdo te escandaliza, arranca e lança fora. Olha, se os teus desejos, os teus olhares te escandalizam, arranca e lança fora. Porque é melhor você entrar no céu sem um olho. Isto não é literal, isto é simbólico. Isto é simbólico.
Olhos estão apontando para a cobiça. Olho está apontando para a cobiça, para desejo, para olhares duvidosos. Se isso te escandaliza, arranca isso, lança fora isso de tua vida, porque é melhor entrar no céu sem isso do que com tudo isto tu ires para o inferno. O teu destino ser o inferno. Se tua mão esquerda, se tuas ações te escandaliza, arranca e lança fora tuas ações erradas, porque é melhor entrar no céu sem estas ações do que com estas ações ir para o inferno. Então eu tive medo da multidão e do desprezo da família. Eu sou um homem conhecido, um homem grande. Tem, mas isto vai te levar para o inferno. É melhor confessar, ter a coragem de fazer isto e ir para o céu, do que com isto, com o aplauso da multidão. Comer do melhor desta terra, né? Ter carro bom, vida boa, chácaras, mansões, mas isto te levar para o inferno. Se isto te levar para o inferno, valeu a pena? Não. É melhor não ter nada disto, não ter aplauso de ninguém, mas ir para o céu. Jó disse, eu tive medo do desprezo da família, das famílias que me apavoravam. Eu tive medo do desprezo das pessoas. Gente, vamos analisar. Então fica esta reflexão para nós. Fica esta reflexão para nós. Pense bem. É melhor você ter a grandeza de confessar os seus erros e viver em paz na sua alma, mesmo que seja desprezado pelos outros, do que ser aplaudido aqui, ser ovacionado aqui e ir parar no inferno e levar aquelas pessoas que te aplaudiram junto com você. Juntos com você. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Não retires de mim a sua misericórdia. E que se eu falhar, Deus me dará a grandeza, a força e a coragem de confessar os meus erros. Shalom, shalom, shalom. Esta e outras mensagens estão na internet. Acesse ao Google e digite Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. O primeiro resultado de sua pesquisa será o nosso canal no YouTube e logo abaixo o Facebook. Dê um clique e tenha acesso a vídeos que apresentam a verdade bíblica revelada. Inscreva-se no canal e clique no sininho para receber novos vídeos.